Beleza, meus amigos? Bem, sou Ricardo, Príncipe de Mantua, e vou desejar para vocês um feliz 2019. Vocês me desculpa que eu estou falando assim meio fanho, que eu quebrei a lateral aqui de um dente. Eu estou procurando um dentista faz 2 dias e não acho, né? Tempo de festas e tal, mas dá para até entender. Então, o meu pedal que eu me propus a fazer até São José do Rio Preto, eu fui até São Carlos. E na sequência desse meu vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Inclusive eu usei até essa camisa aqui no próprio pedal, a camisa do América de Rio Preto e tal. Mas a gente pode aprender muitas coisas até quando a gente não conclui um objetivo, né? Então eu também quero mostrar essas coisas, até que se fosse para mostrar um mundo divino e maravilhoso, eu mostraria coisas assim legais, etc e tal, porque no YouTube parece que tudo é divino e maravilhoso em alguns canais, né? No meu não, no meu mostra a realidade, os fatos, tanto é que eu gravo até na minha cozinha, tá bom? Então na sequência desse meu vídeo aqui eu vou explicar tudo direitinho e como foi o pedal, as coisas que aconteceram, tá bom? Então vamos a ele. Então mais um take aí do vídeo que eu estou fazendo. Então eu preparei a minha bicicleta para carregar parte das coisas que eu utilizaria durante a viagem para Guapiaçu, amarrando nela, fazendo aquele formato clássico do bike pack, né? Eu amarrei algumas coisas na minha bicicleta, tanto no quadro como na parte da frente do guidão do drop, né? Como vocês podem ver aí nas fotos. E também coloquei algumas coisas que eu ia usar na viagem e tal, e também lá em Guapiaçu, na minha mochila, que é uma mochila bem grande, inclusive é uma mochila que ela é do material sintético preto, e eu pintei ela de branco, né, pra coisas de quando eu estivesse pedalando durante o dia por causa do sol, né, que as cores claras elas refletem a luz, entenda como calor, e as cores escuras elas absorvem a luz, entenda como calor, né. E a mochila era bem grande e tal, como vocês podem ver aí na foto. Um dia antes da viagem, né, já que eu comecei a viagem na madrugada de segunda-feira, foi o domingo, e eu acordei no domingo de manhã, mais ou menos por volta de quase 8 horas, e eu não dormi o domingo, tá? Fiquei fazendo algumas coisas aqui com ajustes, tal, etc e tal. Então eu acabei não dormindo no domingo e eu fui fazer o pedal sem dormir, tá? Então eu virei praticamente o domingo sem dormir e a segunda-feira também. Então antes de eu sair daqui, nesse domingo ele choveu bastante aqui em São Paulo, então choveu bastante. E quando eu fui sair na madrugada de segunda-feira, tava aquela chuvinha assim meia leve, tava meia garoa assim, aquela chuvinha, aquelas coisas de São Paulo, né? E eu peguei o caminho aqui do Tucuruvi, fui até a marginal do rio Tietê, depois o acesso a Bandeirantes. É um percurso que, tudo bem que eu estava carregado, etc e tal, eu demorei 38 minutos, quer dizer, eu estava pedalando tranquilo, tal, sem nenhum tipo de afobamento, tal, era para fazer uma viagem assim, tranquilo, na maciota, tal. Eu levei 1 litro de água, e eu também levei uma cerveja, cerveja mesmo de cereal cevada, não cereal milho, tá? Porque a maioria das cervejas no Brasil são feitas de milho fermentado. Essa era de cevada mesmo que eu comprei, e eu vou fazer até um vídeo falando sobre a importância de você ter um líquido quando você faz exercícios físicos do tipo cerveja, para você limpar os seus rins, tá? Isso aí não é um tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui nem para vender cerveja nada, porque eu já testei medicamentos e eu sei como que faz a limpeza dos seus rins, tá? Então eu peguei a rodovia dos Bandeirantes, tal, fiz um pedal tranquilo, na madrugada eu saí daqui, era aos 5 minutos mais ou menos da segunda-feira, fiz um pedal muito tranquilo na Bandeirantes, tinha pouco movimento e tal. Só que eu encontrei uma coisa muito chata na Bandeirantes, que foi o seguinte: todos os postos de São Paulo até a região de Campinas, eles estavam só com atendimento na parte de abastecimento de combustíveis, tá? A parte de conveniência, de bar, de restaurante, estavam todos fechados, tá? Então, logicamente que era a véspera do feriado e as pessoas têm que aproveitarem isso também. Eu acho algo até que é necessário, tá? Eu queria aproveitar também que eu tô falando meio fanho assim, porque
Quando eu voltei para São Paulo na passagem de ano, eu fui comer um pedaço de carne com osso, eu quebrei a lateral do meu dente, então eu fiz um curativo aqui, até encontrar um dentista aberto, tá? Por isso que eu tô falando meio fanho. Então eu não encontrava lugar nenhum para você comprar um refrigerante, o que seja, tal. Eu levei 1 litro de água. Eu fui encontrar um restaurante num posto de gasolina aberto em Campinas e estava no sentido interior capital. Então eu tive que atravessar a Rodovia dos Bandeirantes com a minha bicicleta e fui nesse local aí e comprei 2 Coca-Colas, como vocês podem ver aí nas fotos. Comprei essas 2 Coca-Colas, aproveitei ali para dar uma descansada, tal, que eu estava bem cansado mesmo, né? Eu não tinha dormido desde a manhã do domingo, né? Eu estava meio um pouco arrasado, deu aquela meia chuvinha ainda no percurso. Uma coisa interessante, quando eu estava na região de Caieiras, tava uma neblina tão grande ali na Serra dos Cristais que a lanterna que eu estava usando para iluminar o acostamento da Rodovia dos Bandeirantes, e uma coisa que eu falo para vocês também, sempre pedalem no acostamento muito bem sinalizado, tanto com a lanterna traseira, com aquele pisca intermitente, como com uma luz, um farol na frente, tá? Então, tava tão neblina que o meu farol, conforme você virava assim, a bicicleta, né, trepidava, às vezes você encontrava alguma coisa no acostamento, parecia aquele sabre de luz lá da Guerra das Estrelas, sabe? Então ficava aquela luz assim pra frente, às vezes ela dava aquela variadinha assim, ficava uma coisa interessante. Então você via direitinho o caminho do feixe de iluminação passando no meio da neblina, algo muito engraçado e até bonito, um efeito óptico muito bonito, tá? Então eu dei uma descansadinha ali nesse posto na região ali de Campinas. Inclusive foi uma coisa bem interessante, que eu encontrei um rapaz que ele perguntou de onde que eu estava vindo, né, indo para onde. Eu falei, de São Paulo para Guapiaçu, e ele é de uma cidade do lado de Guapiaçu, que é Olímpia, só que ele não conhece Guapiaçu. Guapiaçu fica numa baixada, assim, então você tem a rodovia assim, Chateaubriand SP-425, que é no morro, no alto, né, e as pessoas passam no trevo, tudo, e a cidade é embaixo. As pessoas conhecem o município de Guapiaçu, mas a cidade mesmo poucas pessoas conhecem. E eu conversei lá um pouco com esse rapaz, aí dei um tempinho e tal, e segui depois jornada. Eu vou fazer um corte e vou continuar depois o vídeo, tá? Então aqui mais um take da minha viagem, e pelo material que eu tenho aqui gravado, fotografado, essas coisas, eu vou dividir essa série da minha viagem até Guapiaçu, que eu acabei indo só até São Carlos, inclusive vou até explicar as razões e tal, em algumas partes, tá? Então vou fazer a minha viagem tal para o interior paulista, o Guapiaçu, parte 1 de 4, parte 1 de 5, assim vai. Então, para fechar, vou fechar agora. Então, eu vou dividir isso daqui em vários filmes, tá? E quando eu for concluir todos, eu coloco tudo de uma vez para ter um sentido lógico, porque de repente eu faço uma parte, coloco no ar, aí dependendo o tempo que eu precise para colocar as outras partes, eu não sei, porque eu gravo meus vídeos quando eu tenho tempo, tá? Então, eu vou terminar aqui essa a primeira parte, falando da região de Campinas. Então, eu saí do posto lá de gasolina que estava do lado contrário do sentido que eu estava indo, né? Atravessei de novo a rodovia e parei ali perto, ali em Campinas, onde que inclusive do outro lado tem um prédio de uma concessionária de energia elétrica. E foi uma coisa bem interessante, que quando eu parei, eu gosto muito de fotografar pássaros. Passou um daqueles gaviões carijós, acho muito bonito, até o piado dele é um piado interessante. Não consigo fazer também, não consigo imitar pássaros, ainda mais precisando fazer essa restauração aqui dentro da frente, né? Eu achei muito legal. Então vocês podem ver aí na foto do local lá que eu tirei a foto da concessionária de energia elétrica. Então isso aqui é o fim da primeira parte da minha viagem, tá bom? Muito obrigado.